Convidado do dia. No caso, a gente tem convidados do dia na bancada para conversar com a gente sobre retomada das obras do canteiro da usina nuclear de Angra 3, né? Essa usina nuclear que está com suas obras paralisadas, muito por discussões acaloradas, políticas, entre outras coisas, e a gente vai saber realmente como é que tá a situação do cara que tá lá na outra ponta, o trabalhador que tá precisando ter ali o seu sustento, tá precisando levar para casa o seu ganha-pão, aquela coisa, entre tantas outras coisas. E essa construção, né, ou não, dessa usina de Angra 3 mexe e muito com a sociedade da nossa região. Tô recebendo aqui na nossa bancada os representantes dos sindicatos da construção civil e dos eletricitários que trabalham no canteiro de Angra 3. Estou com o Cirilo, com o Cássio Tilico e com o Thiago Genaio para conversar com a gente. Rapazes, bom dia, como é que vocês estão aí? Bom dia, Toninho, bom dia a todos. Estamos apreensivos para retomar essa construção, né? Estamos na luta aí, ombreando aqui juntamente com o Tilico, com o Genaio e com os demais diretores do Chiapá aqui. Se Deus quiser, sairemos com sucesso dessa caminhada. Exatamente, essa briga já vem de um longo tempo, né? A gente está sabendo aí da construção dessa usina nuclear de Angra 3 dentro do complexo da usina. 40 anos. 40 anos de história. Exatamente. A todos aí, o pessoal que acompanha a gente, agradecer ao Toninho, ao meu camarada de luta aí, Cirilo e o Thiago Genaio. Eu sou Cássio Tilico, presidente do Sindicato dos Eletricitários de Paraty, e estamos aqui para reforçar a importância dessa retomada. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso diretor de comunicações, Thiago Genaio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Toninho. Bom dia, companheiros. Tamo junto, irmão. Excelente oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão sensível aí para nossa região, né? A gente está falando de uma obra, gente, parada há 40 anos, né? A gente estava com aquela expectativa, né, daquele canteiro hoje tá com suas obras já concluídas há muito tempo e muita gente, direta ou indiretamente, está empregado, né? Não só na construção, mas também na produção de energia. Exatamente. Que ali se propõe a tal, né? Hoje, quantos são os funcionários do seu sindicato, Cirilo? Hoje, diretamente na central nuclear, aproximadamente 1.500 funcionários. 1.500 funcionários só da obra de construção civil. Exatamente. Né? Para quem não sabe, é levantar, né, a estrutura da usina, né? Exatamente. Aquela coisa toda. A gente não está falando em produção de energia, não está falando em nada, só em construir, né? De deixar a obra pronta. E os eletricitários, quantos seriam, meu querido? Nós temos hoje, sitiado em Angra dos Reis, na base, 1.200 funcionários. Ou seja, aos 1.500, dá aí quase 3.000 funcionários. Exato. Mas vale ressaltar que em tempos de grande escala, a gente já teve mais de 6.000 trabalhadores com a obra a pleno vapor. O que a gente traz hoje é essa grande preocupação. Não se trata tão somente empregos. A maior preocupação agora que os sindicatos estão alertando ao governo federal é a paralisação de Angra 3 por risco sobre Angra 1 e Angra 2. E isso aí o Genaio tem mais propriedade para falar. A partir do momento que a gente não conclui, né, as obras de Angra 3, a gente coloca em risco a sobrevivência da eletronuclear. Hoje a gente vê que a eletronuclear pede socorro ao governo federal, o aporte, ela solicitou, né, a nossa holding, né, a Embepar, um aporte de 1 bilhão e 400 milhões aí, para poder deixar a empresa viva. Ok, viva, né? E hoje a Angra 3 ela é um problema que o governo não consegue solucionar, e Angra 1 e Angra 2 realmente hoje tem pagar essa conta. Né? Exatamente. Vê que o que o Genaio está falando aqui fica bem claro e já é conhecimento do município e é a maior preocupação. Hoje a eletronuclear pede socorro ao governo federal, um aporte de 1,4 bilhões e veio a história dos debêntures, da onde a gente vai falar mais à frente sobre a JIF. Mas voltando lá, a situação emergencial e o risco e a preocupação
Da onde tira esse recurso para manter a manutenção de preservação da obra? Tudo aquilo que já foi feito não se deixar perder. Exato. Vem dos caixas que são gerados de Angra 1 e Angra 2. Você perde por ano R$1 bilhão dos caixas de Angra 1 e Angra 2, sabendo que a usina ela tem suas contas. Sim. Seus trabalhadores, seus contratos, e tem que honrar esses compromissos. E a gente está numa condição delicada. Se o projeto Angra 3 não for à frente definitivamente, ou se ele for encerrado, a gente vai ficar com esse custo. E da onde que a gente vai tirar mais dinheiro do caixa? Ou seja, eu vou colocar em risco todas as manutenções, Angra 1 e Angra 2, porque você tira do seu cofre mensalmente R$1 bilhão. Não pode, está errado. Nossa renda hoje beira em 5 bilhões, da onde se tira só para pagar preservação de uma obra parada. Cássio, me corrija se eu estiver errado, pela informação que eu tenho aqui, é que o custo total dessa operação, a usina pronta, custaria hoje aos cofres 43 bilhões, né? Se ela está gerando um gasto de 1 bilhão por ano, por que a gente não tem uma aceleração? O que está faltando? Poder, alguém para dar um soco na mesa, um poder político? Qual é a conversa que tem que acontecer, Cirilo? Toninho, eu acredito que hoje o público, a população deve estar falando por que os sindicatos estão gritando agora, o que ocorre de fato hoje é que Angra 3 não está no orçamento de 2026. Isso abriu nossos olhos, assustou a gente, ou seja, a gente corre um risco eminente de estar em dezembro, fechando o canteiro ali e demitindo esses funcionários que estão na preservação ali. Dezembro, né? É logo ali, né? O que falta é uma posição concreta do governo, né? Nós estamos no governo do Partido dos Trabalhadores, estamos no governo do PT, foi quem de fato deu início naquela obra, para ter mais 60% daquela obra hoje ali naquele canteiro, foi o governo do PT que deu esse pontapé inicial. A gente se pergunta, por que não concluir? Ou por que não dar uma solução definitiva para aqueles trabalhadores que estão ali? E para o município de Angra dos Reis também, né? Há 40 anos atrás, quando foram construir a central nuclear no município de Angra dos Reis, não perguntaram para a população se queria que a usina fosse aqui. Foi gerado um caos na cidade, né? Nuclear, a questão, aquele medo que temos, e agora quer tirar, quando colocaram, não pediram, agora quer tirar da gente, o que já fizeram a gente se acostumar com isso. Então precisa de um pontapé do governo, uma solução definitiva do governo. Essa última parada, vamos assim dizer, na parte de construção civil da usina aconteceu em 2015, né? O que foi colocado pro sindicato naquela época? Boa pergunta, essa daí eu queria fazer questão de responder, tá? O pessoal que vem acompanhando a gente aí nesse canal, preste bem atenção. O que acontece? Em 2015, em função da Lava Jato, das investigações, praticamente o Brasil parou. E depois foi retornando de uma maneira muito lenta. Só que eu vou voltar um pouquinho atrás, o Toninho alertou sobre conclusão, construção. O que acontece é o seguinte, hoje o governo federal, ele aciona o TCU, Tribunal de Contas da União, exatamente, que fez o cálculo lá atrás, voltando àquela velha história, 40 anos de obra parada. Poxa, o TCU, Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente, todos eles se juntaram, avaliaram e viram que o empreendimento é perfeito e digno. Hoje, por orientações, não sabemos de quem, o TCU faz um novo estudo de viabilidade. Isso é um absurdo. O TCU, ele não tem mais que fazer um estudo de viabilidade. Ele tem que fazer um estudo de aprofundamento sobre não tomar decisão na obra de Angra 3, o que vai impactar, e a gente fala como alerta, o serviço nuclear. Se Angra 3 não sair do papel, vai condenar Angra 1 e Angra 2. Como é que fica a população no cenário nuclear? A gente está gritando, a gente está chamando a atenção várias vezes. Vão transformar as usinas numa Mariana nuclear. E isso nós não podemos permitir. Isso sem falar, né, que a gente está falando de um investimento que já deveria ter sido feito
lá atrás, né? Muito triste isso. E a gente está hoje gerando um custo só de manutenção absurdo, sem a perspectiva de algo que, como você disse, né, Cirilo? Janeiro emplacar, né? Exatamente. O nosso medo real é esse. E temos que deixar bem taxativo aqui que estamos tratando da soberania nacional, né? Nós estamos nosso complexo nuclear aqui no nosso município de Angra dos Reis. Exato. Né? Então, se trata da energia limpa. A gente vem sofrendo várias questões climáticas no nosso país. E por que não definir a questão da energia nuclear? É uma obra única, né, que existe no país, né? A gente sabe que só existe o complexo nuclear em Angra dos Reis, e a gente sabe que tais usinas, né, Angra 1 e Angra 2, que estão bancando esse buraco, esse rombo aí de 1 bilhão por ano, elas têm uma vida útil, né? A gente, os ambientalistas, aí os outros sindicatos, a sociedade como um todo, tem outras discussões a fazer, mas a gente sabe também de um risco que a gente corre até mesmo quando chega o verão, que a gente fala, o risco de apagão, se não chover, se aquilo. E essas usinas, de vez em quando, elas estão apresentando algumas demandas técnicas para manutenção e outras coisas. Estão feitos lá, o Sindicato dos Eletricitários faz o famoso paradão de tempo em tempo. Mas a gente sabe que daqui a pouquinho a conta não vai fechar. Esse 1 bilhão gasto todo mês vai ter que sair de outro lugar, né? Porque a própria usina também vai chegar uma hora que a eletronuclear vai falar assim, calma aí, e aí? E agora? Como é que a gente fica? Toninho, olha só, cara, a gente agradece, assim, sabe, as pessoas como você, assim, seu canal, outros que estão dando apoio. Por incrível que pareça, nós sindicatos estamos lutando contra um governo, lutando contra a própria empresa. Nós tivemos uma audiência há pouco tempo em Angra dos Reis, a eletronuclear não se manifestou. Nós tivemos a audiência pública na Alerj, a eletronuclear também não se manifestou, além de não se manifestar, proibiu que os contratados do canteiro de Angra 3 para defenderem o seu ganha-pão, o sustento das suas famílias, fossem à audiência pública. Proibiu. Foi proibido. Olha que ponto a gente numa audiência pública. A gente não sabe se a eletronuclear quer caminhar mesmo em função de Angra 3 ou se ela realmente prefere entregar o tesouro nuclear para os irmãos Batista. Que acabam de comprar parte do Muita surpresa para todos os sindicatos. Como que pode? Nada contra o processo de carne, nada contra o processo de alimentos. Angra 3 gera um prejuízo de 1 bilhão. Você, Toninho, tiraria seu dinheiro para comprar essa empresa? Não é muito inteligente, né? Por parte de um empresário investir numa malha que não está ali parada, né? E detalhe, qual é a cultura nuclear que o Joelis Batista tem sobre energia nuclear? Qual é a expertise que eles têm? A Ambar, qual o conhecimento técnico aprofundado que ela tem para fazer aquisição de ações de usina nuclear? Nós não estamos falando de qualquer empresa. Isso chama muita atenção e nos preocupa. E o governo federal tem que ficar muito atento sobre isso. Nós não vamos permitir que as usinas sejam tomadas por qualquer tipo de pessoa. Lá para trabalhar tem que ter qualificação, até mesmo respeitando todas as áreas. Construção civil é uma coisa lá que não é uma coisa para qualquer trabalhador. São pessoas específicas e altamente qualificadas. Isso tem que ser levado em consideração. Hoje, ver que eles compraram ações para dizer que vão investir na usina, por que uma iniciativa privada tem condições de investir e o governo federal não quer mais? O que está por trás disso? A última reportagem, o Joelis Batista falou claramente, além de concluir a Angra 3, pretende fazer mais usinas. O que está errado? O que o TCU viu que o Joelis Batista não viu? Ou vice-versa? Lembrando que eles agora são acionistas majoritários, né? Tem 68% da empresa, esse grupo. Exatamente. E como o Thiago bem frisou no começo ali, o que parece que estão fazendo politicagem com o complexo nuclear de Angra dos Reis. O que parece que estão fazendo politicagem.
Ou seja, o governo não teve muito voto aqui no nosso município, então deixa essa obra parada de lado, né? Então precisa ter uma definição urgente, isso, primeiramente da diretoria. Precisa ter dono, a Eletronuclear precisa ter um presidente, precisa ter alguém de fato que mande, que tenha cunho para assinar, né? E o governo federal decidir, né? Hoje a gente está sendo comandado pelo ministro de Minas e Energia, que não tem vontade nenhuma. Sempre diz que está favorável, mas as ações dele não tem mostrado. Não demonstra nada, exatamente. Toninho, assim, o que mais me preocupa assim, nesse cenário, né? Quando a gente fala de energia nuclear, a gente vê que existe uma tendência mundial à retomada do fortalecimento, né, da energia nuclear. A gente tem uma crise energética mundial. A energia limpa se faz necessária, o planeta precisa disso, a gente está vendo aí, está chegando aí a tal da COP, a gente está discutindo o tempo todo essa coisa de energia, e a gente sabe que a gente precisa de novas matrizes energéticas para o mundo continuar sendo o mundo, né? Porque senão a coisa... Quando a gente fala de usina nuclear aqui, né, mais especificamente Angra 3, Angra 1 e Angra 2, né, obviamente, a gente está falando de uma matriz que já é conhecida nossa, mas que fica cercada de polêmica, né? Sempre foi. A gente batalha para que seja um tipo de energia, né, consolidada aqui, sem polêmicas. Né? Sem amedrontar a população. E a gente fica, né, puxando para cima e as pessoas puxando para baixo e o governo não apoia. E a gente parece que está indo contra uma tendência mundial. Será que a gente vai andar na contramão do mundo, Thiago? Quando a gente fala de energia nuclear, né, Cirilo? A gente está falando de quê? Segurança energética. A gente está falando de uma energia limpa. Tecnologia de ponta. Só para a gente ter o tamanho da dimensão dessa coisa, né? São 10 milhões de pessoas hoje, nesse exato momento, são 10 milhões de pessoas hoje que são usuárias da energia gerada aqui em Angra dos Reis, nesse exato momento. Exatamente. E agora eu vou te trazer uma novidade, tá? Assim, como eu falei, a gente luta contra tudo e contra todos, né? Angra 3 agarrada no papel, dívida de 1 bilhão na construção para manter, Joesley comprando ações da Eletrobras, a empresa ela não se mostra satisfatória economicamente, mas em dezembro agora, desse ano 2025, Angra 2 vai bater um novo recorde. Hoje, no mundo, nós temos 539 usinas nucleares. Angra 2 será considerada a 5ª maior em eficiência e produção do mundo. Ou seja, os números mostram eficiência, garantia, condição operacional, e mesmo assim a gente fica lutando contra pessoas que a gente não entende. A empresa teve o seu presidente, Raul Licurgo, que pediu para sair do cargo, assumiu como interino Sival, que já pediu contas também, um diretor de administração que tem se mostrado sobre processo de racismo, assédio, ataques a trabalhador, ataques a sindicato. É esse tipo de diretoria que a Eletronuclear traz para dentro da Eletronuclear, onde os trabalhadores ficam no meio desse tiroteio, com os seus direitos sendo usurpados por uma diretoria que não tem caráter algum com o trabalhador, e mesmo assim, em dezembro, Angra 2 vai se mostrar mais eficiente do que nunca. Nós temos potencial, nós temos qualidade. O que a gente chama a atenção é que o governo federal tome, sim, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está voltando, está chegando hoje no Brasil, pegue a sua caneta e atropele todos os ministros do CNPE e diga sim, Angra 3 é possível e nós queremos ela. Viável ela é, né? Ela gera um lucro aí estimado em 545 milhões por ano, né? Ou seja, na hora da gente virar esses números a nosso favor, né? Se uma empresa gera tanto lucro a ponto de ser comprada por um grupo que não tem nada a ver com a gestão de energia nuclear, de energia elétrica, qualquer que seja. Exato.
Por que a gente não entende que essa política ainda não mudou? Ou será que se era esperado já que um grupo acionista comprasse essa massa? É essa nossa preocupação e grande estranheza. Todos nós estamos fazendo essa pergunta de novo. Tipo, vamos depreciar o negócio para alguém chegar e comprar o nosso oásis. Será que realmente é esse o X da questão? Isso que pauta muitos trabalhadores. Ou seja, será que houve um trabalho lá atrás de formiguinha depreciando financeiramente, sufocando os trabalhadores? Hoje você vê um monte de gente andando de cabeça abaixo. Será que tudo isso é uma jogada de xadrez para dar o checkmate final? Vamos provocar o naufrágio para jogar a boia? Oh. Seria isso, Cirilo? Mais ou menos assim, o entendimento do nosso lado aqui, sindicatos, é desse jeito. E vocês, sindicatos como um todo, depois de uma audiência pública que a empresa talvez tenha tentado esvaziar, qual é o próximo passo de vocês enquanto sindicalistas para continuar por essa briga, né? A gente está falando aí que o orçamento não contempla a usina a partir de daqui a 2 meses praticamente, né? Então, Toninho, no mesmo momento que estava ocorrendo essa audiência no dia 21 no Rio de Janeiro, mesmo que essa política que foi tomada em cima da hora um dia antes, às 17 horas da segunda-feira, foi tomada por alguns gestores da Central Nuclear a proibição com algum instinto de ameaça dos trabalhadores contratados, fez esse esvaziamento. Estava ocorrendo em Brasília também um mesmo movimento, né? E esse movimento em Brasília foi um sucesso, porque a nossa meta é fazer chegar a quem de fato pode resolver, né? A gente começamos aqui na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, chegamos na LERJ, estamos chegando em Brasília, né? E a gente não vai parar. Vocês estão se mexendo dentro da possibilidade que vocês são apresentadas a vocês. Exatamente. Nós vamos continuar lutando, nós queremos Angra 3, não vamos abrir mão disso. Como o Cirilo frisou, está aqui o Thiago esteve em Brasília. Para você ver, o sindicato teve que se dividir no mesmo dia da audiência na LERJ, no estado do Rio de Janeiro. Nós mandamos a metade dos nossos dirigentes sindicais para representar os trabalhadores na audiência do Dia Mundial. Fala melhor, você que estava lá. A gente estava na Semana Nuclear no Parlamento, né? E um dos temas principais dessa audiência pública no dia 21 foi a retomada das obras de Angra 3, né? E alguns parlamentares participaram, né? Como foi a adesão dos nobres deputados aí? A sessão ela foi presidida pelo deputado Júlio Lopes, né? Alguns parlamentares. Júlio Lopes, que é um dos que estão sempre falando sobre essa bandeira, né? Ele é presidente lá da Frente Parlamentar Nuclear. Exatamente. E ele realmente tem sido entusiasta desse movimento. A adesão foi boa, muito boa. A gente teve a abertura solene lá. A gente teve outras associações também, a Associação dos Empregados da Nuclear, a gente teve a Marinha, né, envolvido lá com os submarinos. Assim, a audiência, ao meu ver, foi um sucesso, porque a gente teve fala na mesa, fala contundente, né, de um dos nossos diretores. A gente teve apresentações, e inclusive eu gostaria até de introduzir mais esse assunto, que é o ciclo do programa nuclear brasileiro, né? A gente sabe como que interfere, por exemplo, a crise financeira enfrentada pela eletronuclear. A partir do momento que você joga para a sociedade que a eletronuclear deve na casa de 700 milhões, né, de reais, uma dívida com a INB, que é que fornece, né, de combustível, né, para a eletronuclear, você já começa a interferir na economia daquela empresa. Angra 3 parada, a Nuclep não consegue fabricar equipamentos. Então você já... Qual é a motivação para a quem interessa o sufocamento do programa nuclear brasileiro? O desmanche é o sucateamento, né? A gente está falando aí... Sucateamento, e aí eu volto à questão de qual o sentido, né? Qual o sentido de você ir contra a tendência mundial? Agora, vamos voltar um ponto ali, Toninho, você derrubou.
A gente agradece muito uma parceria que foi criada com o turismo, independente de partido político, mas o vereador nos deu um grande apoio. E a motivação nossa agora, e a gente está aguardando ansioso, em virtude do que foi falado, que gestores prepostos da própria Eletronuclear intimidaram o trabalhador por defender a perenidade da Eletronuclear, ele está tentando trazer uma audiência pública no estado do Rio de Janeiro a nível federal. Porque para a gente sair de Angra dos Reis e chegar no estado do Rio de Janeiro, na Alerj, a gente viu a dificuldade que a empresa gerou para o trabalhador. É um absurdo a empresa dizer que vai fornecer 3 ônibus e 5 horas da tarde no dia anterior proibir todos os terceirizados de fazer essa caminhada junto com a gente, como se estivéssemos indo para o estado do Rio de Janeiro para visitar o Cristo Redentor ou o Aquarrio. Então, nessa visão, nessa dificuldade, nós conseguimos sim um papel muito importante e agora aguardar a data efetiva para a audiência pública a nível federal, que será realizada no estado do Rio de Janeiro. Porque se for em Brasília, nós não conseguiremos levar trabalhadores para fazerem eco junto com a gente, pois a gente quer e o grito continua: queremos Angra 3. Seria interessante que isso acontecesse, inclusive, aqui em Angra dos Reis, né? Um canteiro mais importante, mais dedicado a essa coisa. A gente sabe que tem no CLEP aí em outros lugares, tem a própria indústria de enriquecimento de urânio aí que tem que estar trabalhando também, são outros sindicatos, são outras brigas, são outras lutas, mas as usinas em si estão aqui no nosso quintal de casa, né? Como diria a música da Legião Urbana. Queridos, eu sei que a luta de vocês é longa, sei que vocês precisam de muito apoio da sociedade, nossos microfones vão estar sempre abertos aí para receber as demandas de vocês, precisando audiência, precisando informar a população diretamente do que está acontecendo. A gente vai estar sempre à disposição para conversar com vocês. A gente vai estar disponibilizando essa live para todo mundo aí, para compartilhar, para entender um pouco dessa luta em glória de vocês. A gente espera que realmente as cabeças pensantes que a gente julga desse país comecem realmente a pensar, né? Que se a gente já tem uma usina, 2 usinas, a terceira está em construção, por que uma vai ter que continuar arcando com o prejuízo de uma outra que lá atrás foi pensada para gerar possibilidades e não gerar ainda mais prejuízo. Exatamente. Toninho, agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia, né, divulgando de fato o que vem ocorrendo no nosso movimento, que muitas vezes a população vê, um monte de baderneiro, um monte não é, a gente está ali lutando pela economia do município, pela empregabilidade do município. Agradecer o Paulão pelo convite, agradecer você pela entrevista, agradecer meus parceiros de mesa aqui, de bancada aqui, e a gente vai estar sempre junto e o grito não vai parar, queremos Angra 3. Perfeito, Cirilo. Aqui eu também termino agradecendo aqui a parceria dos sindicatos, que acho que tudo isso aqui motiva, tá? Sindicato de construção, sindicato de eletricidade, acho que todos os sindicatos têm que caminhar assim junto. Agradecer ao Paulão, acabei de conhecer ele, uma pessoa muito gente boa. Toninho, você fundamental nessa parceria, agradecer aí muito a confiança e o interesse para a população desvendar de vez esse mistério da venda das ações. Vamos lá. A gente agradece aí mais uma vez, né, pela abertura, pelo canal, especialmente ao Paulão, ao Toninho, que é um canal, assim, pode parecer, né, esquisito da nossa parte, porque a gente está começando a caminhar dessa forma, se expondo mais, mas de uma maneira profissional. Você vê que a gente está aqui, igual você falou, a gente não quer baderna, pelo contrário, o sindicalismo que a gente propõe é diferente, é uma forma da gente se colocar para a sociedade, justamente, já que a gente está falando de usinas nucleares, eliminar de vez a polêmica do que é a energia nuclear. Então a gente agradece o espaço, agradece a casa e em breve... Mas vamos terminar do jeito que a gente sempre gosta, né? Eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai usar o nosso grito de guerra. Pode ser? Claro. Então vamos lá. 1, 2, 3. Queremos Angra 3.
Não parece estranho, não. É isso mesmo, a luta tem que continuar. Obrigado, queridos sindicatos aí, construção e eletricitários de Angra e Paraty. Parabéns pela luta. Continuem, busquem aí o ganha-pão de vocês, porque se parar, a coisa tende a ficar cada vez pior. Obrigado, meu querido. Não só para vocês, mas para toda a sociedade. São 10 milhões de pessoas que dependem da energia nuclear gerada em Angra dos Reis. A gente volta já.